Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre duas figuras singulares da cultura ocidental, Johann Wolfgang von Goethe e John Wesley. John Wesley mudou a espiritualidade de milhões. Goethe redefiniu o pensamento da cultura e da literatura universal. Juntos representam o poder da palavra e da fé dentro da cultura humana. John Wesley nasceu em 1703 e faleceu em 1791. Foi o fundador da Igreja Metodista e também um dos primeiros pregadores itinerantes que moldaram essa prática. Wolfgang von Goethe nasceu em 1749 e morreu em 1832. Nasceu na Alemanha, foi poeta, escritor, cientista e o criador de um dos clássicos da literatura universal, chamada Fausto. John Wesley foi um líder religioso, criador da Igreja Metodista. John Wesley era o 15º filho da Susanna Wesley e do Samuel Wesley. Dos 19 filhos que Susanna Wesley teve, apenas 12 sobreviveram. Era esta mulher que zelava pela educação espiritual e secular de seus filhos. Como ela educava 12 filhos de forma individual, primando pela individualidade e ânsias de cada um, eu não sei, mas ela conseguia fazer isso. Desde cedo, Susanna Wesley ensinou seus filhos a temer a vara e chorar baixinho. Susanna Wesley era filha de Annesley, um dos teólogos mais singulares e distintos dos puritanos. Ela possuía vários conhecimentos sobre idiomas, filosofia, ciências e também questões eclesiásticas. Não se pode falar do avivamento e da criação da Igreja Metodista se não se referir a Susanna Wesley. Como eu já falei para vocês, ela sendo filha de Annesley, um teólogo puritano, Susanna Wesley, depois de um grande exame eclesiástico, acabou saindo da Igreja puritana e entrou na Igreja anglicana. Mesmo que Samuel Wesley, pai de John Wesley, tenha tido grande influência sobre o filho por causa dos seus conhecimentos teológicos, foi Susanna Wesley, com a sua vida metódica e piedosa, que realmente agariou o coração de seu filho para a fé e para o serviço devocional a Deus. Hoje em dia, não é muito comum as pessoas professarem sua fé nas universidades, mas John Wesley, no século XVIII, ao ingressar na cidade de Oxford, na universidade, ele tinha um profundo serviço religioso, tanto no estudo como também no jejum e na oração. Tanto que ele e seu irmão e alguns colegas ficaram conhecidos como os metodistas, os metódicos, porque eles uniam bastante a intelectualidade e a fé. Por causa de alguns preceitos religiosos, John Wesley foi proibido de pregar na igreja anglicana. O que parecia ser algo ruim, na verdade, foi uma bênção. Ele começou a pregar de forma itinerante em regiões que basicamente ninguém ouviu o evangelho. Pessoas humildes, operários, até embriagados, que jamais viriam à igreja anglicana, mas Wesley foi até eles. Wesley levou a mensagem de libertação e restauração cristã às pessoas mais distantes da igreja possível. Quando ele chegava em determinada região, pregava e as pessoas se convertiam, ele também preparava líderes para cuidar daquele lugar. Orientou a organização daquelas pessoas em turmas, sociedades e circuitos. Estrutura esta que deu origem à Igreja Metodista. Wesley andava milhares de quilômetros a cavalo e mesmo naquela condição conseguia ler e escrever. E deixou várias produções literárias, desde gramáticas, mas também livros que tratavam da higiene e de até medicamentos para pequenas doenças. Wesley foi muito dedicado à pregação e à reforma espiritual, alcançando pessoas comuns e incentivando-as a buscar a fé cristã. A sua experiência espiritual, seu comportamento e o seu metodismo definiram o comportamento do que viria a ser a Igreja Metodista. O resultado disso, Wesley promoveu grandes reformas sociais na Inglaterra. Wesley fez ativas campanhas contra a escravidão, defendendo a dignidade humana como preceito cristão fundamental. Combateu o alcoolismo que devastava as populações operárias da Inglaterra do século XIX. Defendeu a educação de crianças que não tinham acesso à escola. Wesley morreu no dia 2 de março de 1791. Até os seus últimos dias manteve a sua dedicação à fé, à pregação e ao serviço cristão. O movimento que criou está vivo até hoje, com milhares de seguidores até hoje.
Faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, a todas as pessoas que puder, pelo maior tempo que tiver, enquanto puder. John Wesley. Agora vamos falar de Johann Wolfgang von Goethe. Goethe nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 28 de agosto de 1749. Sua família era profundamente rica. Era filho do juiz Johann Gaspar Goethe e de Catharina Elisabeth Goethe, uma mulher extremamente rica de uma família tradicional da Alemanha. Cresceu em meio aos livros da biblioteca de seu pai, que somavam 2.000 livros. Por nascer em uma família extremamente abastada, por meio de professores particulares, falava francês, inglês, latim e grego. Estudou também ciências naturais, que levaram à descoberta de até osso no corpo humano. Também recebeu formação em religião e filosofia e música, conhecimentos estes que foram essenciais para a construção de sua obra literária. Goethe fez parte de uma vanguarda literária chamada Sturm und Drang. Eu não sei se a pronúncia está correta. A tradução é tempestade e ímpeto. Essa vanguarda literária valorizava a sensibilidade, a subjetividade e a natureza, buscando sempre expressar a sensibilidade e as inquietações humanas. O movimento literário juntou vários jovens europeus que buscavam expressar as suas emoções e os seus sentimentos exacerbados, rompendo com as convenções racionalistas da época lá do arcadismo, que buscavam sempre uma reflexão mais racional, tal qual a cultura greco-romana. A primeira obra de Goethe foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicada em 1774. A narrativa epistolar narra a história de Werther, que se apaixona por uma jovem chamada Charlotte, mas a mesma acaba se casando com outra pessoa e ele não aguenta a desilusão amorosa e acaba se suicidando. Essa obra demonstrava a inquietação da juventude de sua época e, por causa disso, teve grandes repercussões. A figura atormentada de Werther se tornou a representação do herói pré-romântico, símbolo da sensibilidade e da inquietação da juventude da época. A indumentária azul e amarela, a casaca, a roupa dele, se tornou a indumentária, a farda basicamente dos jovens da época, sendo uma explosão e um fenômeno da moda da época. Além do fenômeno da moda, em que todos os jovens queriam vestir a roupa do Werther, também os jovens começaram a imitar o suicídio, a saída do jovem para as tormentas, Então houve o efeito Werther, que foi uma onda de suicídios na Europa. Em 1808, Goethe escreveu a primeira parte do poema romântico Fausto. A obra mostra as inquietações metafísicas de Fausto, tornando-se um poema filosófico demarcador e considerado uma obra, um clássico da literatura universal. Partindo do Fausto da literatura ocidental, a obra demonstra um homem em busca da ascensão espiritual, mas que é puxado para baixo por meio das suas inquietações pessoais e os seus desejos exacerbados em relação às matérias físicas. Goethe morreu na Alemanha no dia 28 de março de 1832. Deixou um legado de obras literárias, descobertas científicas e profundas inquietações também em suas obras. O que você pode fazer ou sonha que pode fazer, faça-o. A ousadia tem poder, magia e força. Goethe e John Wesley viveram no século XVIII. Era do iluminismo e grandes transformações e revoluções sociais, morais e religiosas. Foram contemporâneos da Revolução Francesa, que influenciou o comportamento das pessoas em todo o mundo. Wesley respondeu com fé e ação social. Goethe respondeu com ciência, arte, literatura e filosofia. Dois caminhos distintos, mas que transformaram o mundo. Wesley era fé viva, pregava a espiritualidade e a busca de viver em comunhão com Deus. Goethe era panteísta. Inspirado por Spinoza, Goethe via a natureza como divindade. Sua espiritualidade era filosófica e não religiosa. Aqui nós podemos ver dois jovens inquietos que buscaram se educar e ambos tinham como preceito filosófico coisas diferentes. Um buscou a Deus, o outro buscou o panteísmo.
mas ambos tiveram grande influência, né, na sua vida e transbordou para as suas obras literárias e para a sua prática social. O que mais aqui me deixa encantada é que Goethe reformulou o pensamento ocidental por meio das suas obras literárias. John Wesley mostrou que é perfeitamente possível você amar a Deus, ser religioso, buscar o crescimento da igreja, mas, paralelamente a isso, fazer ações sociais que possam agir. Wesley buscou mostrar a sua vida, a sua busca espiritual por Deus, tentando fazer com que a igreja se santificasse cada vez mais, mas que essa santidade não fosse apenas religiosa, mas fosse uma ação prática na vida das pessoas humildes. O legado de ambos é inquestionável, mas aqui vai a minha admiração por John Wesley, que fez uma reforma social, tirando pais alcoólatras embriagados dos bares, fazendo-os se aproximar da família, cuidar da família. Também o cuidado que Wesley teve com a figura do escravizado, mostrando que ele é um ser humano perfeito, digno, que tem todos os direitos perante a Deus, porque ele é filho de Deus e não existe diferença nenhuma por causa da cor da pele. E por último, e não menos importante, a capacidade de Wesley ter levado a educação para as crianças humildes. Vai aqui o meu profundo respeito. E sendo muito honesta com vocês, se eu pudesse fazer uma grande revolução no mundo e eu pudesse deixar alguma coisa, eu gostaria de ter deixado algo como John Wesley deixou. Uma verdadeira revolução na Inglaterra do seu tempo. E isso mostra que nossos estudos, nossas obras, elas não são aleatórias, elas produzem frutos. E esses frutos se materializam na realidade. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um ok, deixa um like, né? E até a próxima.